Relato: a mini cova aberta anunciando que teria morte ali. Como assim? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, mas sei que serei chamada de Fulana e confesso que estava ansiosa ser assim chamada. Conheci o seu canal há 2 meses e viciei. Você tem sido minha companhia diária. Muito obrigada, um beijo. Bom, esse relato que contarei aconteceu comigo e com a minha mãe em tempos diferentes. Na verdade, já havia acontecido com a minha tia-avó, porém ela já é falecida e minha mãe não soube relatar os detalhes do ocorrido, por isso contarei o relato da minha mãe. É isso? Contarei o da minha mãe. Isso aconteceu quando minha mãe tinha 12 anos de idade. Minha avó tinha acabado de dar à luz a sua filha caçula, a Marizinha, nomes trocados. A Marizinha. Ela e toda a família moravam no sítio. Certo dia, minha mãe, varrendo o quintal da frente de casa, única rota de entrada, ela avistou um buraco, bem na beira do caminho de entrada, que chamou sua atenção, pois não era um simples buraco. Era um buraco que mais parecia uma mini cova de sepultura. Era retangular, de mais ou menos 1 palmo de profundidade, e do lado ficava a terra retirada de dentro. Ela perguntou aos demais irmãos, pensando que talvez alguém ia plantar alguma coisa ali, mas não, ninguém tinha feito aquilo. Então ela chamou meu avô e fez a mesma pergunta, se tinha sido ele. Meu avô já sabia do que se tratava, mas não disse nada. Só disse que ali naquele local tinha uma raiz e com a chuva ficou daquele jeito. Já empurrando a terra com o pé mesmo para dentro do buraco e assim tampando ele. Minha mãe achou estranho, mas não o questionou e voltou aos seus afazeres. Só não mencionei algumas informações importantes. A minha avó era muito doente. Ela tinha um sério problema do coração e muitas outras doenças. Os médicos até a desenganaram, dizendo que ela só teria no máximo 3 meses de vida. Porém, depois disso, ela ainda viveu por mais 3 anos e ainda engravidou da Marizinha. Foi uma gravidez muito difícil, ela teve que ficar de repouso absoluto até dar à luz a Marizinha, que também nasceu muito fraquinha e doente. Lembrando que isso aconteceu por volta dos anos de 1960, por volta do ano de 1960. E eles eram bem pobres e moravam no sítio. Então não tinha hospital e nem médico por perto. Minha avó, após o parto, ficou ainda mais doente e fraca, e a bebê também muito doente. Mas continuando. E assim passaram-se alguns dias, e novamente minha mãe, varrendo o quintal, viu de novo aquele buraco aberto. Ela estranhou, pois meu avô havia tapado, e de repente estava aberto de novo. Mesmo assim, ela pegou a terra da lateral e tapou o buraco de novo. Já no outro dia, para surpresa dela, o tal buraco de novo aberto. E de novo ela o encheu de terra, e assim foi. Ela tapava e do nada aparecia novamente aberto. Já que não tinha jeito, ela deixou o buraco ali aberto mesmo. Marizinha, com 3 meses de vida, infelizmente não aguentou e veio a falecer. Foi muito triste. Naquela época, os velórios eram feitos na própria residência e assim foi feito. Depois do velório, pegaram o caixão e, em procissão, a pé, levaram até o cemitério mais próximo, a uns 4 quilômetros dali da casa. E então passaram com o caixão ali do lado daquela mini cova aberta que estava à beira do caminho. O sepultamento ocorreu e voltaram para casa. Quando chegaram, a mini cova estava coberta com terra, sendo que quando passaram com o caixão ela estava aberta e depois, quando voltaram, estava fechada. Todos que estavam na casa foram para o sepultamento, então não tinha como alguém ter tapado aquele buraco. Após 4 meses, a minha avó veio a óbito também. Depois de 9 meses, o meu avô se casou de novo, com quem aqui chamarei de vodrasta. Os anos se passaram, minha mãe se casou e teve os filhos, finalizando comigo que conto esse relato.
Alguns irmãos da minha mãe faleceram, outros se casaram e assim meu avô e a avó Drasta ficaram sozinhos. Decidiram então morar em outro sítio mais próximo à cidade. Vó Drasta era uma mulher muito generosa, carinhosa e fazia questão de me pegar no colo todas as vezes que eu ia até a sua casa, mesmo eu já tendo os meus 9 anos de idade. Ela fazia de tudo para me agradar. Eu amava e ainda amo demais ela. Mas infelizmente essa alegria toda não dura para sempre. Uma certa noite, vó Drasta teve um derrame em casa e foi levada ao hospital. Logo que soubemos, minha mãe, minha irmã e eu fomos até a casa do meu avô para saber como ela estava e saber notícias, né? Logo que passamos a porteira de entrada para casa, andando um pouco, eu vi um buraco. E falei: olha, mãe, o vô fez um buraco aqui. O que será que ele vai plantar aqui? Meu avô ama plantas. Minha mãe olhou e, balançando a cabeça em negação, disse: coitada da avó, ela não vai aguentar. E foi aí que ela nos contou a história já vivida por ela, se repetindo, né? No buraco realmente parecia uma mini cova de sepultura aberta, com mais ou menos uns 20 centímetros de largura e uns 4 centímetros de comprimento, e mais ou menos um palmo de profundidade, sendo as paredes lisas e retas, como se alguém o fizesse com capricho e a terra fosse retirada de dentro, colocada de lado. Deixamos o buraco como estava e fomos para dentro de casa. Passamos por ali várias vezes e o buraco sempre estava do mesmo jeito, aberto. Eu rezava muito pela recuperação da avó Drasta, pois eu a amava muito e não queria perdê-la. Todas as vezes que eu passava por aquele buraco, eu torcia para ele estar fechado e aquela profecia, se assim posso dizer, não acontecer. Mas infelizmente, depois de 20 dias no hospital, ela não resistiu e veio a óbito. Eu chorei muito, mas muito mesmo. Fomos até a casa do meu avô, onde seria velado o corpo. Passei pela mini cova e ainda estava aberta. O corpo chegou, foi velado durante toda a noite e pela manhã levaram o caixão para o sepultamento. E o caixão passou do lado daquela mini cova. Eu estava muito abalada e minha mãe decidiu não ir ao sepultamento e ficamos ali na casa junto com meu avô, também muito triste. Depois que o caixão saiu, começou a chover. Uma chuva bem serena, nem enxurrada não teve. Parecia que até o céu chorava a partida da avó Drasta. Horas depois, saímos para voltar para nossa casa, teríamos que passar por aquela mini cova. E quando passamos, ela já estava fechada. Parece que assim como a avó Drasta foi sepultada, parece que assim como a avó Drasta foi sepultada, aquela mini cova também se fechou. Ana, esse foi o meu relato. Desculpa pelos erros de português e de pontuação. Eu espero ter escrito de forma clara e que todos entendam. Muito obrigada e até a próxima. Vou ler todos os comentários e gostaria de saber se alguém já passou por isso também. Então, é uma forma... Uai... Uai, é que... Bom... parece um aviso bem, específico de família, assim, né? Nunca ouvi dizer desse tipo, né? Pra falar, quando acontece tal coisa, é sinal de morte. Mas eu nunca ouvi nada desse tipo. Então, por isso que eu falo que parece que é algo deles ali, algo da família. Que para eles aquilo era um sinal. Agora, por quê? Quem que dava esse sinal? Né? Estranho. Já aconteceu alguma coisa com vocês? Ou vocês têm alguma coisa aí na família? Falava, por exemplo, quando a gente sente cheiro de vela, pode saber que é um prenúncio de alguma coisa, sabe? Ou não. Aqui, quando a gente vê uma borboleta azul entrando pela janela, significa que alguém vai, sabe? Alguma coisa assim. Parece que tem cada um tem um tipo de... Não que todos tenham, mas... um tipo de aviso diferente.
Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.